Nossa, que fedor! Quem peidou? Sombra, foi você, né? Misericórdia! Negócio é o seguinte, meu amor, você tá cheia de pum nessa barriga, soltando pum pra tudo quanto é lado e botando a culpa no irmãozinho. Vamos bater papo sobre isso? O assunto de hoje é, se você tem gases e quer saber como que você elimina esse estufamento, a gente vai conversar sobre isso e eu vou te dar altas dicas, vem comigo. Altas dicas é ótimo, né? Não sei de onde eu tirei. Então, Tá ótimo. Mas Tomás, Vai ser supimpa, né? dicas do barulho. Dica- Do balacobaco. Dicas do barulho. Vem cá, meu amor, você é a mais conhecida como a peidorreira da família, vive soltando pum por aí, vive sentindo a sua barriga cheia de gases, passando vergonha muitas vezes e não sabe o que fazer? Então, na nossa aula de hoje, estou com o meu quadro mágico aqui. Vamos dar o nome para essa aula de Socorro, eu não paro de fazer pum. Meu amor, negócio é o seguinte, vamos começar a falar um pouquinho sobre os gases. Primeira coisa que você tem que entender é que nossa produção de gases na nossa digestão, ela é comum. Isso acontece justamente pela fermentação, pela digestão dos alimentos. Então, sim, naturalmente a gente já tem uns punzinhos aqui dentro da nossa barriga e a gente vai soltar alguns puns ao longo do dia. Acontece que quando isso está de uma forma, vamos dizer, disfuncional, se é que a gente pode falar isso acaba prejudicando sim. Ninguém se mexe aí, está carregado e eu vou atirar! Elas iam sentir o fundo, pumba! Muitas vezes, quando esses excessos de gases estão aí, acabam trazendo bastante desconforto abdominal, às vezes até dor no tórax. Você nunca ouviu falar de pessoas que chegam, por exemplo, no hospital? Eu tenho uma irmã médica, a gente já falou bastante disso. Muitas vezes as pessoas chegam no hospital com sinais de infarto, basicamente, com dor no peito, tô infartando, com medo. E a hora que o médico vai examinar, é gases. Vira até piada no final das contas, mas é verdade, porque dependendo do nível de gases que a pessoa tem, a dor é muito grande realmente. Sem contar o desconforto que isso vai trazer e às vezes a vergonha, porque muitas das vezes você não consegue controlar. Eu recebi esses dias justamente de uma seguidora desesperada em relação a isso. Ela falou: Camila, me ajuda, porque eu acabo fazendo pum na hora da relação. O que eu faço? E realmente isso é desconfortável. Mas eu dei uma pesquisada na internet aqui para ver quantas vezes a gente pode soltar pum num dia. Homens e mulheres. Anotei porque eu não sou obrigada a saber também quanto que o povo faz pum, né? Quadro mágico, coloca para mim. Os homens liberam entre 14 e 25 gases por dia. É, marada. Já as mulheres liberam de 7 a 12 nesse período, tá bom? Tá bom, a gente também não é assim tão gaseificada. Agora, por que isso acontece? Claro que a gente vai observar, se isso está acontecendo de uma forma muito grandiosa, a gente tem alguns parâmetros para observar. Primeiro deles, a gente vai precisar descartar problemas gastrointestinais. O que é isso? São problemas realmente ou no seu estômago ou no intestino. Uma gastroenterite aguda, uma retocolite ou algum outro problema, uma síndrome do intestino irritável. Essas são síndromes e doenças que podem sim piorar essa situação de gás. Então, obviamente, a gente precisa descartar isso através de exames, você ir ao médico para observar se existe algum tipo de problema em relação a isso. E aí, no segundo ponto, a gente tem que pensar em alguns hábitos que as pessoas acabam cometendo que pode piorar um pouquinho essa produção de gases. Primeira delas vai ser mastigar muito rápido ou falar enquanto você está comendo. Eu sei que a gente tem hábito de ficar batendo papo na hora que está almoçando, você vai almoçar com os colegas de trabalho, fica conversando mais ainda. E sim, quando você come conversando demais, ou vamos dizer que você está quase que deglutindo o ar junto. Então você pode estar piorando a sua sensação de gases e estufamento pela forma com que você come. Olha só que coisa doida. Então realmente, comer devagar, não ficar conversando demais, não ficar engolindo esse monte de ar, obviamente vai te ajudar. Um outro segundo fator é beber muitos refrigerantes, né? O excesso de refrigerante, que é uma bebida gaseificada, pode piorar também a sua sensação de estufamento. E esse estufamento pode ser na região do estômago mesmo, você ficar pesada depois da sua digestão, como também você ficar fazendo muito pum depois. E terceiro ponto, mascar muito chiclete. A gente vai no mesmo raciocínio do comer, do falar comendo. Então, mascar muito chiclete, às vezes até o cigarro também, pode piorar um pouquinho desse quadro.
Então eu gosto de deixar aqui bem claro alguns pontos para você observar o que você anda fazendo em excesso, se é que você tem problemas com os gases. Agora, existe alguns alimentos que podem piorar os nossos gases? Existe, baby. Quero trazer para vocês aqui uma lista de alimentos, eu até trouxe aqui anotadinho para não esquecer nenhum. Por quê? Porque a gente precisa entender que os gases eles são feitos ou produzidos a partir da fermentação da nossa digestão. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu vou deixar bem claro aqui. Vou fazer uma lista dos alimentos para você fazer uma listinha aí e ver quais que você está consumindo se você tem problema com gases. Então vamos começar pelo mais famoso deles, que eu particularmente amo, mas se eu não cuido, ele realmente me dá uns gases aqui terríveis, que é o nosso queridinho feijão. Não só o feijão, mas o grão de bico, a lentilha também pode causar. Por que isso acontece normalmente? Porque como ele é um grão íntegro, ou seja, ele não passa por um processamento, na composição ali dele, na casquinha, etc., ele tem uma substância que são os fitatos. Põe aqui, quadro. Fitatos. E o que acontece? Ele realmente pode atrapalhar um pouquinho a digestão e até mesmo inibir a absorção de alguns outros minerais. Por isso, você já escutou falar alguma vez? Fala aqui pra mim nesses comentários. Se você já lavou o feijão ou já deixou o feijão de molho? Sua mãe já deixou feijão de molho? Sua avó já falou pra você deixar feijão de molho? Será que isso é papo de vó ou será que é verdade? Fala pra mim, você já deixou feijão de molho alguma vez? Então vou te contar que sim, meu amor, vovó estava certa, mamãe estava certa. Se você tem problemas com gases, deixar o feijão de molho antes de cozinhar vai ser uma coisa que vai ajudar muito na eliminação desses fitatos e ajudar mais ainda na sua digestão. Esse molho do feijão, ele pode variar um pouquinho de tempos para tempos. Por exemplo, você pode deixar o feijão de molho por umas 7, 8 horas e desprezar essa água que ficou ali. Não utiliza essa água para você cozinhar o feijão. Joga essa água fora e usa uma nova água para você cozinhar o feijão. Tem gente que gosta de ir trocando a água pelo menos umas 3 vezes a cada 2, 3 horas. Também é muito válido. Mas decora essa dica. Deixar o feijão de molho antes de cozinhar é a grande diferencial para que ele não te dê tantos gases assim. Eu que sou amante de feijão, não tiro da minha alimentação porque eu gosto bastante do meu arroz com feijão, mas dependendo de onde eu como, se eu vou em algum restaurante que normalmente eles não deixam de molho por ser uma quantidade muito grande para produção, eu acabo sentindo ali, ficando ali um pouquinho assim, um pouquinho com peidos aqui dentro. E aí nós temos então alguns vegetais. Coloca para mim aqui o repolho, o couve-flor, a batata doce, que mais? Esqueci já aqui. A couve. Esses alimentos também, no seu processo de digestão, podem produzir mais gases. Olha os maromba aí da batata doce. Já ouviu alguém falar que quando você come muita batata doce, você fica meio bombado? Talvez essa bomba aí tá diferente, não é mesmo? Eu acho que ele é pum, que fica dentro da gente. Batata doce frango, que logo de primeira, prepara as marmitas, tá lotada a geladeira. Então esses alimentos também, se você consumir em excesso, eles podem causar gases. E entenda, não quer dizer que isso é regra, tá bom? Tem gente que consome esses alimentos e não tem gases. Mas aqui a dica é, se você tem problema com isso, observa como está o consumo desses alimentos, tá? E para finalizar, a gente tem sempre que lembrar que leites e derivados também podem causar flatulências, vamos dizer assim, tá? Eu até esqueci de citar, quando a gente falou das doenças, a gente pode sempre lembrar da intolerância à lactose e da doença celíaca, que são patologias que vão ter uma certa intolerância a algum componente do alimento. Então, a doença celíaca, por exemplo, são pessoas que têm intolerância realmente ou alergia ao glúten, tá? Então, todos os tipos de farináceos, carboidratos refinados, massas, pães, bolo, biscoitos, acabam causando, para quem tem quem tem a doença celíaca é mais grave ainda. Mas se você não tem e observa que você tem bastante gás, dá uma diminuída nesse tipo de alimento. Reduz bastante aí o consumo de glúten e observa como você fica. E aí, a mesma coisa, a mesma história para intolerância, por aqui, ó, intolerância à lactose. Talvez você tenha um nível leve de intolerância. Não quer dizer que qualquer coisa que você consuma com lactose necessariamente vai te fazer mal. Você já passou mal alguma vez com lactose?
Conta pra mim. Porque eu, por exemplo, se eu consumo muito leite realmente, eu realmente fico com gases. Agora, se eu consumo um queijinho de vez em quando, ou um iogurte que já é mais fermentado, não me faz mal. Por isso que é importante você observar também qual que é o nível de intolerância que você tem atualmente, tá bom? E aí nós entramos também nos alimentos mais gordurosos e açucarados. Eu não sei se você já percebeu, se você tá num estilo de vida mais saudável, tá comendo bonitinho, alimentos mais naturais, aí de repente, final de semana, você vai sair pra jantar. E aí você janta uma coisa mais calórica, uma massa, ou enfim, uma carne bem gordurosa, uma fritura bem maravilhosamente. Como que você fica depois? Você passa mal? Porque eu, particularmente, misericórdia, que eu fico com uns gases aqui terríveis. Coitado do namorado, Jesus. É normal, principalmente se você não tem muito hábito, tá bom? Os alimentos mais calóricos, como os mais gordurosos, os mais açucarados, eles aumentam também a fermentação. Então, observa se você não está exagerando nesses alimentos no seu dia a dia, para você realmente conseguir melhorar dessas flatulências, tá? E por último, deixei aqui mais alguns antes que eu esqueça. O xilitol. O xilitol ficou muito famoso no meio aí de emagrecimento, de dietas, enfim, porque ele é um adoçante natural que ele é bem bacana para se utilizar no dia a dia e na alimentação. Só que a gente precisa cuidar com a quantidade, tá bom? Às vezes as pessoas colocam muito xilitol no café, muito xilitol em docinho, acaba consumindo muito, porque aprendeu que é bacana, só que o excesso de xilitol pode sim não só dar muito gases, como pode soltar muito seu intestino. Assim como alguns probióticos. Já ouviu falar por acaso do kombucha ou do kefir, que são maravilhosos para a saúde intestinal? E eles são mesmo. Eles melhoram a saúde intestinal, melhoram a sua imunidade, melhoram o fluxo intestinal. Porém, se você errar a mão e consumir demais, ele pode também te dar bastante gases. Então, cuidado, nem tudo que é saudável a gente pode também exagerar e consumir em excesso, porque pode sim dar problema. Então, meu amor, conta pra mim se fez algum sentido esse vídeo pra você, se você sofre com gases, quer dizer, não sei se você vai querer contar aqui nos comentários, mas conta, vai, conta em casa. Já até eu falei aqui que às vezes eu faço pum e fico com dó do namorado, coitado. Conta pra mim se fez sentido pra você, se esse vídeo vai te ajudar de alguma forma. Coloque em prática, pega a listinha de todos os elementos que eu falei pra você e começa aos pouquinhos fazer uns testes. É realmente a base de teste, você ir tirando da sua alimentação para você observar quais deles estão te fazendo mal realmente, beleza? Tá querendo falar, Antônio? Resumindo, as mulheres fazem mais pum que os homens. Não, meu amor. Vocês fazem mais pum que a gente é princesa. Pelo que eu entendi, são 2 a mais por dia só. Deixa eu ver aqui na conta aqui que eu até esqueci já. Não, ó, vocês fazem... De 7 a... Vocês fazem de 14 a 25, a gente faz de 7 a 12, é bem menos. A gente é muito princesa, a não ser que a gente coma muito repolho, muita batata doce, muito xilitol, a gente pode virar um pouquinho a Fiona do Shrek mesmo, tá bom? Babies, eu adorei esse vídeo, eu espero que tenha ajudado você. Comenta aqui pra mim, deixa seu like pra eu saber que você curtiu, e se você não é inscrita no canal ainda, só te falo uma coisa, amor, você está perdendo, porque toda semana tem vídeo muito bom aqui. Fechou? Toda semana não, tem uns 2, 3 vídeos, 4 vídeos por semana. Toda semana, maravilhosamente. Estamos juntos. Ó, beijo no coração e até a próxima.